Eu convido os irmãos a compartilharem comigo um texto sagrado que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27, versículos 11 ao 26. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27, versículos 11 ao 26. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero desde já agradecer ao pastor Alexandre Almeida pela honra que me traz a este local e por confiar em nosso ministério. Que Deus abençoe o pastor Alexandre e sua família, a Igreja Cristo, as nações, porque esta obra é obra de Deus. Como disse Gamaliel certa feita, se prosperar é de Deus, se não for de Deus, ela mesmo se acaba. E nós percebemos que Deus tem operado e está operando nesta igreja. Amém? Mateus capítulo 27, versículos 11 ao 26. Todos encontraram? Amém? Vamos ler o texto. Jesus estava em pé ante ao governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Repitam comigo: Barrabás. Em estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem a Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? Quem pode tomar o assento, que tome o assento. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Queridos, nós estamos nesta oportunidade diante de uma história muito
interpretada às vezes de maneira precipitada. Nós estamos diante de uma situação em que nós conseguimos visualizar dois tipos de pessoas completamente opostas uma das outras. Nós percebemos que no texto que lemos, encontramos três pessoas fundamentais para a sua história. Nós encontramos Pilatos, governador, nós encontramos Barrabás, um possível criminoso, e nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo, o que seria o Salvador da humanidade. E quando nós olhamos o texto de maneira única e específica, nós conseguimos, de antemão, trazer o julgamento. Pilatos condenou o Cristo que era justo e soltou aquele que, segundo me mostra de primeiro plano a Bíblia, o Barrabás, o assassino, o criminoso. Queridos, esta noite eu pedi a Deus a mensagem. Deus abriu a minha mente e me deu o seguinte tema: a liberdade de um herói e a prisão de um salvador. A liberdade de um herói e a prisão de um salvador. Quando nós sentamos e começamos a ler a palavra do Senhor, nós começamos a sistematizá-las de maneira às vezes um pouco apressada, devido ao seu tamanho, à quantidade de textos e de personagens que nela tem. E quando nós nos deparamos com este homem, Barrabás, e percebemos que ele estava preso, segundo a Bíblia ou alguns textos bíblicos, devido a um possível assassinato e o causador de motim, nós entendemos que Barrabás era um homem cruel, era um homem vil, era um homem nervoso, era um homem que não tinha nada de bom que viesse a acrescentar à sociedade. Nós, quando percebemos Barrabás, entendemos que Barrabás era um homem que deveria estar à margem da sociedade. Era um homem que não deveria ter de forma alguma uma outra oportunidade. Era um homem que não deveria ter de maneira nenhuma uma outra chance de tentar mudar a sua vida. Quando nós olhamos para Barrabás, entendemos ser ele um homem de alta periculosidade e que não deveria de hipótese alguma estar próximo de alguém, porque a qualquer momento ele poderia cometer algum ato libidinoso a esta pessoa. Quando olhamos a Cristo, nós percebemos o contrário. Quando olhamos a Cristo, nós percebemos o Santo. Quando olhamos a Cristo, nós percebemos o Salvador. Quando olhamos a Cristo, nós percebemos a esperança. Quando olhamos a Cristo, nós percebemos a solução. Mas neste texto, nesta história, nós que lemos a palavra do Senhor, nós que adentramos no seu mundo e que procuramos aplicá-la a nós, devido ao seu tempo que está em história, e nós começamos a estudar, a descobrir situações, a descobrir causas, motivos, razões para determinadas ações, e nós encontramos que Barrabás não era bem este criminoso. Nós encontramos que Barrabás não era exatamente esta pessoa maldosa. Nós encontramos que Barrabás não é esta pessoa que tinha um único interesse de prejudicar ao seu próximo. Nós encontramos um Barrabás completamente diferente deste. Nós temos a consciência, muitas das vezes, de aplicar em nossas vidas o pensamento de um cristão, porque para um cristão, nós de primeira mão entendemos sim que Barrabás era um criminoso. Como cristão, eu diria que Barrabás, ele era uma pessoa que deveria estar distante da sociedade. Como cristão, eu poderia passar aos irmãos a informação de que Barrabás, ele não deveria ter nenhuma oportunidade diante da sociedade e deveria sim cumprir o que a lei previa, que era a sua crucificação.
Quando nós olhamos Barrabás, nós percebemos que este homem, ele não merecia a chance. Mas nós temos que entender que se para nós, Barrabás era um homem criminoso, para os judeus da época, Barrabás era um herói. Barrabás era um herói. Quando nós olhamos o texto bíblico e percebemos que o populacho, os judeus, escolheram a Barrabás, nós percebemos que os judeus escolheram um herói, só que um herói para aquele momento. Os judeus escolheram uma solução, pastor Alexandre, uma solução para aquele momento. Nós entendemos que o antissemitismo, porque foi um antissemitismo, porque Jesus foi julgado pelos seus acusadores, que eram judeus, e nós entendemos que Pilatos, simbolizando um gentil, lavou suas mãos e deixou a coisa de lado. Os judeus da época, que viviam sob o domínio do Império Romano, precisavam de uma solução imediata. A proposta de Cristo nunca foi apenas a solução imediata. A proposta de Cristo, ela também tem a solução a longo prazo. A salvação, ela que é a solução maior de todas, é uma salvação apenas iminente. A salvação não está aqui hoje, de maneira que Cristo nos arrebata a sua presença e que permaneçamos com Ele a eternidade. Não, nós estamos tendo aqui neste momento a oportunidade de ter esta salvação que se cumprirá plenamente com a vinda de Cristo. Nós, muitas das vezes, como seres humanos falhos que somos, não entendemos muitas das vezes. Nossa vida é como uma montanha russa. Uma hora estamos bem e outra hora já não estamos bem. Uma hora nós podemos escolher Cristo, mas em outro momento nós queremos Barrabás também. Nós julgamos Barrabás, mas muitas das vezes no dia a dia, nós escolhemos ser Barrabás. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos o já. Nós não temos, muitas das vezes, a paciência que Cristo exige para que a bênção seja completa em nossas vidas. E nós, muitas das vezes, não perdemos a bênção, mas apenas nós nos distanciamos da bênção. A bênção continua a vir, mas nós nos distanciamos dela. E à medida que nos distanciamos da bênção, ela demora mais para chegar até nós. Quando nós olhamos o texto e percebemos que de um lado estava um homem forte, e de outro lado um homem com o corpo dilacerado, cansado, uma noite sem dormir, e nós, olhando aquele corpo frágil, aquele corpo debilitado, aquele corpo que já estava ensanguentado devido aos espancamentos que recebeu dos pretorianos, e escolhemos muitas das vezes uma solução imediata. Queridos, quando analisamos o texto bíblico, quando encontramos as referências que ele nos traz, e percebemos sim que há uma diferença muito grande. Barrabás, que significa filho do homem, e Cristo, que é o Filho de Deus. Barrabás, a força momentânea, e Cristo, a força para a eternidade. E nós, muitas das vezes, escolhemos Barrabás. Nós queremos Cristo, queremos, mas em muitas ocasiões, sem perceber, que escolhemos Barrabás. E nós criticamos a atitude de Barrabás. Nós percebemos também na Bíblia que, embora em alguns escritos diz que ele era sim um assassino, no Talmud e no Antigo Testamento não há menção disso. E o judeu, ele tem o costume de ler o Talmud, de ler o Antigo Testamento. Quando analisamos o texto bíblico, nós percebemos também que Barrabás
o nosso personagem de momento, ele não era um camarada comum, ele não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa responsável. As atitudes de Barrabás, muitas das vezes, foram atitudes erradas, mas ele era responsável com o seu povo. Os judeus da época queriam uma solução, porque Roma estava reprimindo o sistema judaico. E Barrabás, sendo o líder zelote, alguns o têm como líder dos sicários, mas não há referência para isso. Queriam Barrabás solto, porque Barrabás, ele dava a proteção que o judeu queria. Eu vou pegar um exemplo bem básico. Tem pessoas que não gostam de confusão. Tem pessoas que não gostam de brigas. Tem pessoas que não gostam de bater boca. E tem pessoas que já não fogem de uma. Se eu não gosto disso, eu não vou lá lutar com essa pessoa. Mas eu conheço o Barrabás que pode ir no meu lugar. E eu chamo o Barrabás e Barrabás vai lá e resolve a situação. Então é por isso que os judeus o queriam solto, porque Barrabás era a oposição a Roma. Barrabás era a oposição a todo o sistema judaico. Barrabás era a oposição de tudo aquilo que Roma queria por força e por violência implantar naquela região palestina. E Cristo não. Cristo era diferente. Cristo, ele tinha solução para aquele povo. Ele tinha solução para aquela nação. Mas era uma solução a longo prazo. Era uma solução que exigia o sacrifício. Era uma solução que exigia uma nova diretriz. Era a solução que exigia um tempo específico. Era uma solução que exigia paciência. Diga comigo, paciência, irmãos. Paciência. Mais alto, paciência. Paciência. Eu sou paciente. Outras pessoas não são pacientes. Hoje Deus pode falar comigo, Carlos, eu vou fazer isso na sua vida. Eu tenho paciência. Outros, se Deus pensar em falar, ele já quer. Deus nem falou ainda, mas ele já quer receber. Deus nem terminou o raciocínio, Deus nem terminou de usar a boca do vaso, ele já pensa que no término do culto, ele já vai estar com a bênção nas suas mãos. Aí está o perigo da vida cristã. É aí que escolhemos o Barrabás. Queridos, cuidado para não escolhermos Barrabás. Cuidado para não escolhermos a primeira solução que aparece. Cuidado para não receber a primeira porta que se abre. Cuidado para não receber a primeira proposta que vem. Porque essa proposta pode ser o Barrabás que você escolhe. Essa porta pode ser o Barrabás que você escolhe. E Cristo não é assim. Cristo, ele trabalha com o tempo, porque há tempo para tudo. Para todos os propósitos existe um tempo. Para todas as situações existe um tempo. O nosso querido Barrabás, que trabalhava com um serviço pesado, ele parou com aquilo que fazia e se tornou um defensor. Mas ele se tornou um defensor e criminoso. Ele parou de ser um remador de botes para se tornar líder de um partido e praticar rebelião. Não vamos parar de ser cristãos e praticar outras atividades. Não vamos parar de ser levitas e ser cantores. Não vamos parar de ser pessoas, exemplo como cristão, para ser exemplos em atividades ruins.
Vamos parar um pouco e perceber que algumas trocas na vida são necessárias, mas outras não. E muitas das vezes, como eu já disse de início, nós escolhemos aquele que nós criticamos. Nós criticamos tanto Barrabás, mas tinha que ter o Barrabás na vida de Cristo. Nós criticamos tantas ações de outros e praticamos as mesmas atividades. Nós criticamos tanto a maneira do outro e andamos muitas das vezes da mesma forma ou de maneira completamente diferente. Este é o perigo que encontramos no texto. Barrabás ou Cristo? Cristo ou Barrabás? Aqui está a escolha. Nós vamos escolher Barrabás, pois é a solução de momento? Ou nós vamos escolher Cristo, que é uma solução um pouco mais demorada? O tempo passou e as pessoas escolheram Barrabás. Cristo foi crucificado. Cristo era tão paciente, e nós aprendemos que os judeus também eram pacientes. Tanto, querido, que eles soltaram Barrabás antes da Páscoa. Eles não soltaram na Páscoa. Eles soltaram Barrabás antes da Páscoa. Porque no dia que antecedia a Páscoa, comemorava-se a festa da matizá, do pão ázimo. E neste dia, tiravam todo o fermento, todo aquilo que fosse levedado, toda a hametz, na língua judaica, tiravam tudo para aí sim, no próximo dia, iniciar a Páscoa. Mas não, Cristo teve paciência. Se é para ser crucificado pelos meus, eu terei de ser. Eles escolheram Barrabás, e nós escolhemos quem? Cristo ou Barrabás? Essa pergunta de Pilatos, a quem quereis que vos solte? Não é uma pergunta que parou no tempo, ela continua. O mundo recebe esta pergunta: a quem quereis? O mundo ou Cristo? O mundo ou Cristo? O mundo ou Cristo? A porta larga, a porta estreita. A porta larga, a porta estreita. A bênção ou o abençoador? A bênção ou o abençoador? Quantos querem a bênção aqui? E quantos querem o abençoador? Os irmãos são inteligentes. Os irmãos foram bem ensinados, pastor Alexandre. É isso que temos que ter em mente, querido. Cristo ou Barrabás? Eu tenho certeza, irmãos, que esta pequena mensagem, este pequeno estudo bíblico que fizemos aqui sobre este trecho bíblico, tenha servido ou venha a servir de maneira muito útil para os irmãos. E que possamos entender que muitas das vezes criticamos de forma precipitada e não sentamos para analisar. Eu tenho a certeza que Cristo, que está hoje conosco em nossa vida, Ele continua e quer nos abençoar a cada dia mais, a cada momento, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Mas para isso nós temos que sempre olhar para Cristo e deixar Barrabás de lado. Barrabás é bom? O mundo é bom? Pode ser, mas não é a solução para a vida eterna. Não é a solução para a minha vida que eu quero com Cristo. Não é a solução para aquilo que eu pretendo ser na minha vida na terra. Não é a solução para que eu tenha uma porta aberta muito grande. Não é a solução para que eu tenha o melhor emprego da vida. Não é a solução para que eu ande no melhor carro da agência. Não é a solução para que eu more no melhor condomínio da minha cidade. Não é a solução. Cristo é a solução. Eu gostaria nesta oportunidade, quantos aqui
que vão escolher Cristo para sempre em suas vidas? Levante a mão. Eu quero que você se levante. Eu gostaria de chamar os cantores da congregação para que venham louvar. E nesse louvor, nós vamos falar com Deus. E vamos expor a Deus que sempre queremos mais dele. Que se os Barrabás da nossa vida, os Barrabás de onde moramos, os Barrabás do nosso trabalho, sejam colocados de lado. E que Cristo seja sempre o principal em nossas vidas. Eu tenho a certeza, queridos, que se orarmos ao Senhor e escolhermos Cristo, sempre, sempre teremos a sua presença. Nós vamos passar dificuldades enquanto aqui estivermos? Sim, com certeza vamos passar dificuldades, mas não é as dificuldades que nos fará escolher Barrabás. As dificuldades nos farão escolher sempre Cristo, porque é com Cristo que conseguimos vencer as dificuldades. Não é com Barrabás, não é com o mundo, não é com aquilo que aparentemente pode ser bom, não é com aquilo que aparentemente pode trazer a solução, mas é Cristo, sim, este que traz a solução. Os irmãos, tenho certeza eu, que receberam a palavra e vão cultivar esta palavra, e vão aprimorar esta palavra, esse estudo, e com certeza vão aplicar em suas vidas cada dia mais. Amém, queridos? Desde já, eu quero agradecer ao pastor Alexandre Almeida pela oportunidade, quero agradecer a Deus pela sua vida. Infelizmente, muitas oportunidades talvez não surjam, mas sempre que surgir, estaremos à disposição do pastor Alexandre e da sua comunidade, a Igreja Cristo às Nações. Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos e cada dia mais acrescentar a bênção na porta de cada um. Amém, queridos? Os irmãos vão louvar e tenho certeza eu que este louvor chegará a Deus e Deus nos responderá com a bênção e com a vitória em nome de Jesus.